grande nesse lugar. E já aproveitando a oportunidade, meus irmãos, sabe o que Deus fez eu lembrar? Deus fez eu lembrar anos e anos atrás, quando eu estava ali naquela praça do Bela Vista. E eu naquela praça do Bela Vista, meus irmãos, perdido nas bebidas, perdido nas farras e na prostituição. E Deus fez eu lembrar, meus irmãos, pelo episódio que eu passei naquela praça, ali embriagado, e os policiais vieram e me bateram, meus irmãos. E uma mulher se levantou para me defender. Uma mulher se levantou para me defender. Cadê meus amigos naquela hora? Os meus amigos sumiram. E uma mulher se levantou para me defender naquela hora. E ela veio hoje no culto e ela está ali. E eu não esqueço disso. Aonde eu passo eu lembro do que ela fez na minha vida naquela hora. Ela entrou no meio dos policiais e me defendeu naquela hora. E olha ela ali, meu coração está muito alegre de ver a senhora nessa casa de oração hoje. Meu coração está muito alegre. Vou pedir a minha esposa para lhe dar um abraço em nome de Jesus. Ela vai lhe dar um abraço em nome de Jesus. Eu não esqueço do que ela fez na minha vida, irmão. Ela entrou no meio dos policiais e me defendeu. 4 policiais me batendo, ao ponto de eu ir parar no PAN. E olha o que Jesus fez na vida de um cachaceiro. Jesus libertou do mundo, tirou do mundo, e hoje é o ministro do Evangelho. Jesus me tirou da lama, Jesus me tirou lá do fundo do poço, aonde meu pai já não acreditava, aonde minha mãe já não acreditava, aonde eu passava 7 dias fora de casa, aonde eu não tinha vida. Deus foi lá e me deu a vida. Deus foi lá e me libertou. E eu ali naquela solidão, nada preenchia o meu vazio, nada me preenchia. Mas um dia o Deus dos evangélicos me alcançou, o Deus dos crentes me alcançou. Eu quero falar nessa noite para a igreja que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. O Deus dos evangélicos ainda liberta, ainda transforma e ainda opera maravilha. Quem disse que os milagres acabou? Os milagres não acabou não, os milagres ainda acontece nos tempos de hoje. E eu sou um milagre vivo de aqui está, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 2 João, capítulo 1 João, capítulo 2 e versículo 15. Meus irmãos, a palavra é um pouco meia dura, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. 4h20 da manhã o Espírito Santo de Deus me levantou e não me deixou dormir mais. Eu tentava dormir, e ele: não, você não vai dormir, você não está entendendo. Quando ele chama a gente, meu irmão, acabou. Amém? Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Amém, meus irmãos? Entendemos quando nós estudamos essa mensagem e trazendo para os tempos de hoje. Quando nós olhamos para o mundo, nós enxergamos que há o mundo físico, há o mundo humano e também há o mundo sistema. Entendemos que nós estamos vivendo os tempos que a palavra de Deus está se cumprindo. Mas quando nós olhamos para o mundo e nós vemos que Deus, Ele criou os céus e Ele cria a terra. Entendemos que a Bíblia diz que a terra era sem forma e sem vazia. E agora do pó da terra, Deus vai formar o primeiro homem pelo nome de Adão. Deus agora vai pegar aquele pó daquela terra, vai formar Adão.
Só que quando Deus olha para Adão, Deus enxerga que Adão está sem vida. Deus agora sopra na narina de Adão e vai dar vida para Adão. Mas entendemos que Deus olha para Adão também e Deus vai dizer: não é bom que o homem viva só. E agora, da costela de Adão, Deus vai formar Eva. Deus vai formar Eva da costela de Adão e vai entregar na mão de Adão a sua mulher. Entendemos que agora Adão tem uma companheira, agora Adão tem uma esposa, mas entendemos que Deus deu uma ordem para Adão. A primeira ordem para Adão, Deus disse para Adão: Adão, está vendo tudo aquilo você pode tocar, você pode comer, mas aquela árvore ali, Adão, não é para tocar, não é para comer. Entendemos que a ordem foi dada para Adão. Mas entendemos também que a Bíblia diz que no jardim do Éden tinha uma serpente. E essa serpente era o que? Astuça. Essa serpente chega para Eva e fala para Eva: não, Eva, não foi assim que Deus disse. Não foi dessa maneira que Deus disse. E agora, meus irmãos, ali vem a queda de Eva e de Adão. Agora o pecado entra sobre a humanidade. Mas quando nós entendemos no livro do Evangelho João, capítulo 3, e versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendemos que era impossível nós ser alcançado através da lei, mas agora Jesus, ele vai se fazer maldição por mim e por você. Jesus agora, ele veio à terra enviado pelo próprio Deus, porque o primeiro homem falhou, só que agora o segundo homem não vai falhar. O segundo homem, Jesus Cristo, ele vai cumprir a sua missão sobre a terra. Jesus Cristo, ele vai cumprir aquilo que o Pai já tinha ordenado. Eu costumo falar que o maior ato de Jesus não foi a cruz, o maior ato de Jesus não foi o sacrifício, o maior ato de Jesus foi obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Todo milagre que Jesus operava, ele ia para a oração. Todo milagre que Jesus operava, ele dava graça ao Pai, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Mas Jesus sabia que o tempo dele estava próximo. Jesus disse para os discípulos: ei, eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar a vossa morada. Só que Jesus disse para os discípulos: eu voltarei para vos buscar, eu não deixarei órfão, eu enviarei o consolo para que esteja convosco. Entendemos que a igreja, ela não está só. Eita, meu Deus, a igreja, ela não está só. Você não está só. Nós não estamos sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença dele, nós temos a graça dele, nós temos a misericórdia dele. Agora no livro de João, João vai escrever: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, não pequei. Se alguém pecar, temos um advogado, o Pai, diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é a apropriação pelo pecado que entrou na humanidade. Jesus Cristo, ele se fez naquela cruz do Calvário o nosso sacrifício. Por intermédio de Jesus Cristo, nós somos salvos. Por intermédio de Jesus Cristo, nós somos salvos. Ei, eu estou dizendo, igreja, nós podemos até errar, mas nós não podemos viver no ato pecaminoso. E agora João, ele vai escrever para os pais e vai dizer para os pais: pai, vós conhece o princípio. Jovem, escrevo, vós venceste o maligno. Filho, escrevo, conheceste o Pai. Entenda que essa carta, ela tem uma direção para pai, para jovem, para filho. Mas agora João vai dar um alerta no versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós lemos essa mensagem, o que é que nós entendemos que João está dizendo? João está dizendo: não ameis o mundo. Que mundo é esse? Nem as coisas que no mundo há. Que tipo de coisa é essa? Que mundo é esse? É o mundo físico?
No mundo físico, nós entendemos que foi a criação de Deus, criação perfeita. Deus criou o mundo perfeito, céus, terra. Deus colocou tudo no seu lugar. O mundo físico, o mundo humano, o qual Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Deus está dizendo aqui que não é o mundo físico, mas é o ser humano. Olha para o ser humano, a misericórdia do Deus Pai por a raça humana. A raça humana estava condenada para o lago de fogo. Nós estava condenado para o lago de fogo, mas o amor do Deus Pai por nós foi tão grande que Ele envia seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Ele envia Jesus Cristo para salvar o prostituto, Ele envia Jesus Cristo para salvar o ladrão, Ele envia Jesus Cristo para salvar o cachaceiro, Ele envia Jesus Cristo para salvar aquela pessoa que estava caminhando para o lago de fogo. Olha que amor tão grande Ele teve conosco, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo. Ei, eu estou dizendo que Ele mesmo veio à terra e se entregou através de Jesus Cristo de Nazaré. Só que os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Eles amam mais a luz. E agora eu quero trazer um despertamento para a igreja no tempo de hoje. Essa mensagem é para a igreja atual. O mundo sistema, que mundo é esse? Sabe qual é o mundo sistema? O mundo sistema é aquele que implantaram no meio da sociedade a ideologia de gênero, o aborto, as drogas, aonde eles implantaram que é lícito homens ter relação com homens, mulheres ter relação com mulheres. Eles estão plantando esse sistema no mundo. Homens amantes de si mesmo, homens avarentos, homens que blasfemos, que blasfema o caminho de Deus. Quando nós falamos desse sistema, é um sistema corrupto, aonde o ego deles é a ganância, poder, fama e estatuto. João está dando esse alerta para a igreja nos tempos de hoje. João está alertando a igreja, e o alerta de João é esse: não ameis essas coisas, não ameis essas coisas. Como é que a igreja vai amar a ideologia de gênero? Como é que a igreja vai amar o aborto? Como é que a igreja vai amar as coisas ilícitas, como as drogas? Como é que a igreja vai amar o adultério? Como é que a igreja vai amar a fornicação? Como é que a igreja vai amar a idolatria? Como é que a igreja vai amar esses atos que está distanciando do caminho de Deus, do caminho de Jesus Cristo? O apóstolo João vai dar o alerta para a igreja: não adianta querer atrair multidão para dentro da igreja com atos que não é a palavra, com atos que vai envolver pessoas amaciando egos dela. Talvez homens que entram dentro da igreja, homens que batem nas esposas, homem que agride a esposa, talvez dentro de casa esposa que agride os seus maridos. E muitas vezes chega dentro da igreja, a mensagem é a teologia da prosperidade, a mensagem é que Deus vai honrar, a mensagem é que Deus vai abençoar. Mas a mensagem atual nos tempos de hoje é: arrependa, se converta, larga, para com isso. Sistema, sabe qual é o sistema? O sistema é aquele que a mulher apanha dentro da igreja e muitas das vezes é levado para a diretoria da igreja, e talvez é levado até para o presidente da igreja, mas bota o pano. Aí coloca o pano, não, coloca o pano. Não, aí vai, chama o ministério de intercessão, vamos orar por ele. Não é oração, é 190. Femicídio nos tempos de hoje. Aí a igreja tem que se adaptar a essas coisas. Aí o apóstolo João está alertando a igreja atual:
Femicídio é o que mais tem no nosso Brasil. Olha o sistema corrupto lá fora. João está dizendo, não é para a igreja amar essas coisas. João está dizendo, não é para a igreja amar esses atos, porque é o desejo da carne. É coisas que estão distanciando do caminho de Deus. Aí o apóstolo João, ele vai dizer bem claro, não ameis essas coisas, porque essas coisas passam, o desejo da carne passa, mas a vontade de Deus é eterna. Talvez o homem passou 20 anos, 10 anos espancando a mulher, agredindo a mulher. Talvez ele está em cima de uma cama hoje. Talvez, sabe por que ele está em cima daquela cama? É porque aquilo que ele plantou, ele está colhendo. Aquilo que ele semeou, hoje ele está colhendo. É a lei da semeadura. Nem toda oração Deus vai ouvir. Muitas das vezes a igreja se levanta em oração. Vamos orar, vamos. Ministério de intercessão, vamos orar, vamos. Mas muitas das vezes a gente temos que tomar conhecimento do que ele fez. Talvez ele ficou lá 30 anos agredindo a mulher, espancando a mulher. Talvez ele ficou lá 20 e tantos anos abatendo na esposa. Não deu valor à esposa, não valorizou a família. Aí muitas das vezes quer chegar dentro da igreja com a fotografia, pedindo oração. Aí Deus está dizendo, ei, foi eu que permiti ele passar por essa situação. Porque Deus é amor, mas Deus é também justiça. Aí talvez ele está lá em cima daquela cama, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Lembra do ladrão, quando o ladrão estava na cruz? O ladrão, ele não foi Jesus que repreendeu o ladrão. Ele mesmo falou, nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Esse homem, ele está aqui, mas ele não merece estar. Esse homem, ele não fez nada. Ele olha para Jesus, ainda que ele estava naquela cruz, ainda que ele estava naquela sentença, naquela condenação, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas quantos homens que estão em cima de uma cama, com o coração duro, o orgulho, a soberba toma conta, que não se arrepende. Quantas pessoas lá fora, que tem um coração fechado, até ouve a palavra de Deus, mas não deixa a palavra entrar no coração. Aí Tiago vai escrever, e sabe o que Tiago vai escrever? No capítulo 4, versículo 4: adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, ei, meu irmão, ei, minha irmã, você quer ser amigo de Deus ou você quer ser inimigo de Deus? Se você quer ser amigo de Deus, a partir de hoje você vai largar o adultério. A partir de hoje você vai largar a fornicação. A partir de hoje você vai largar a mentira. A partir de hoje você vai largar esse pecado, essa amizade que está te distanciando de Deus. A partir de hoje você vai se entregar para Deus verdadeiramente e vai se converter. É eu que falo, é a Bíblia. Adúltero. Olha o que Tiago vai dizer, adúltero. Parece que hoje não é mais pecado adultério. Viver no ato do adultério hoje não está sendo mais pecado, irmão. O que é um adultério? Talvez o homem está com seu casamento, com a sua família, larga a sua esposa, abandona a sua esposa e vai viver em outro relacionamento. Vai viver em outro relacionamento que Deus não está mandando. Quantos amantes que não se valorizam, mulheres que não se dão valor, sabe que o homem é casado, sabe que o homem tem família e mesmo assim constitui em ser amante. Essa mulher tem que se converter, essa mulher tem que tomar vergonha na cara e se valorizar. Esse homem também tem que se dar valor. Esse homem que tem sua esposa, valorize sua esposa, valorize ela, dê valor. Largue esse adultério, largue essa amante. Aí como é que essa pessoa diz que é amigo de Deus?
Como é que muitos e muitos, eu sou amigo de Deus, mas está no adultério. Eu sou amigo de Deus, mas está aqui nesse ato. Aí Deus está dizendo: ei, você é amigo do mundo e é meu inimigo. Deus está dizendo: aquele que é amigo do mundo é inimigo dele. Aquele que faz a vontade do mundo, a vontade das coisas desse mundo, que não é lícito para Deus, é inimigo de Deus. Aqui é Tiago escrevendo. Tiago, agora vamos lá. Capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Vou pedir para o rapazinho colocar aí no telão para os irmãos acompanhar. Meus irmãos, desde 4h20 da manhã que eu estou montando esse sermão, que Deus me acordou 4h20 da manhã, meu irmão, para trazer essa mensagem. A mensagem que vem me confrontar, mas tudo Bíblia. Olha aí, vamos ler o que diz. E os que usam desse mundo, como dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a mulher. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. A mulher tem que agradar o seu marido, e o seu marido agradar a sua esposa. Não adianta estar dentro do templo sendo uma coisa e lá fora é outra. Não adianta estar dentro da igreja sendo uma coisa e lá fora não dá um bom testemunho. Não adianta nós estar aqui dentro do templo adorando a Deus, glorificando a Deus, se lá fora a gente é o próprio Satanás. Porque muitos casamentos destruídos, porque muitos casamentos acabados, porque muitas das vezes, irmão, quantas mulheres que deixam de cuidar da sua casa, que deixam de cuidar das coisas de casa. Quantas mulheres que muitas das vezes só tem tempo para a igreja, só tem tempo de estar na igreja, e a casa está uma bagunça. Homens também casados, ame a sua esposa, valorize a sua esposa, dê valor. Eu estou no mesmo texto, para os irmãos entender. Mateus capítulo 6 e versículo 24. Olha o que diz. Não eu, a Bíblia. Irmão, o senhor está pegando muito pesado. Pesado, meus irmãos, vai ser naquele grande dia. A alma está lá no lago de fogo gritando. Aí muitas das vezes vai dizer: pregador, porque o senhor não pregou a verdade. Pregador, porque o senhor não anunciou a verdade. E olha o que diz 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aí eu pergunto, meus irmãos, tem como servir a Deus e o diabo? Tem como fazer a vontade de Deus e a vontade do diabo? Tem como fazer a vontade de Jesus e a vontade do diabo? Tem como fazer a vontade de Jesus e a vontade do mundo? Ainda tem pregador que vem pregar, ainda diz que pode beber vinho. Ainda tem pregador que vem pregar, ainda diz que pode ouvir música mundana. Ainda tem pregador que ensina a igreja: não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e deixa de pregar a palavra. Você sabia que se embriagar com vinho é pior do que bebida normal? Não embriagueis com vinho, mas vos enchei do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Como é que nós vamos estar aqui dentro do templo, dando glória, dando aleluia, se lá fora nós estamos fazendo tudo ao contrário? Qual é que está sendo o exemplo da igreja? Aqui o apóstolo, ele chama, não é o mundo lá fora, é a igreja atual.
Nós que somos igreja, qual é o exemplo que nós estamos dando? Qual é o exemplo que nós estamos dando como igreja? Meus irmãos, muitas das vezes, quando quer vir da igreja, eu quero vir buscar uma chave de um carro, uma chave de uma casa. Não, eu quero ir lá na igreja, eu vou dar 2 pulinhos e eu vou sair abençoado. Eu vou fazer um voto e vou sair abençoado. E não sabe qual é o poder do voto, não sabe o que é um voto. O voto, o pastor já falou o que é um voto. Um voto não é aquilo que eu mando você fazer, é você e Deus. Mas eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero entrar aqui, meus irmãos, é o papel da igreja no tempo atual. O tema que eu vou dar para a mensagem de hoje é: qual é a posição que a igreja está tomando nesses últimos tempos? Lembra lá da oração quando Jesus orou: Pai, Pai, eu te peço não para que tire do mundo, mas para que o Senhor livre de todo mal. A oração de Jesus foi essa por nós. Nós ainda estamos no mundo, nós ainda estamos no prata, mas qual é o nosso testemunho? Como está sendo a nossa conduta como igreja? Qual é o nosso comportamento como igreja nos tempos de hoje? Adianta nós ser igreja aqui dentro e lá fora nós não amar as pessoas, não valorizar as pessoas, não valorizar os moradores de rua, não valorizar aquelas pessoas da classe mais pobre. Muitas das vezes, quanto empresário, quantos ricos que passa e muitas das vezes chega dentro do templo, é abraçado, é aplaudido, e muitas das vezes tem um morador de rua e é esquecido. Aí Jesus está dizendo assim para os tempos de hoje: ei, que amor é esse? Cadê o amor da igreja? Que amor? Aí Jesus me traz esse tema. Aí Jesus disse: meu filho, olha lá, olha para o Senado, olha para essa politicagem, olha quantos pastores que pegaram a igreja, enfiaram a igreja e colocaram, aí coloca em cima do altar homens adúlteros, homens gananciosos, homens que interessados em poder, em fama, em estatuto, coloca em cima do altar, valoriza esses tipos de homens, dá valor a esses tipos de homens. Aí Deus está dizendo assim: meu filho, cadê o papel da igreja? Coloca a igreja como a igreja é uma prostituta. A igreja não é prostituta, a igreja tem dono. O dono é Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja. A igreja não é de deputado, a igreja não é de presidente, a igreja não é de governador, a igreja é de Cristo, a igreja é dele, a igreja é dele, a igreja tem dono. Pega esses tipos de homens, mamão, que só pensam em dinheiro. Dinheiro. Olha os tipos de homens que estão colocando em cima do altar. Olha os tipos de pessoas que estão colocando em cima do altar. Aí muitas das vezes aquele da classe baixa, da classe média, aqueles que talvez dentro de casa está passando luta, talvez dentro de casa não tem ali um alimento, talvez dentro de casa está passando, e muitas das vezes não é valorizado, não é abraçado. Aí Jesus disse assim, sabe o que Jesus disse? Ei, se os teus olhos for bom, o teu corpo será. Pensa, aonde é que estão os teus olhos? Meus irmãos, será que a Bíblia que nós estamos lendo está errada? Não, a nossa Bíblia não está errada não. A nossa Bíblia que nós lemos não erra não. Ei, portanto qualquer, olha o que diz aqui, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os olhos for mal, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são treva, quão grande serás tais trevas. É a Bíblia. Olha aí. Agora, onde é que está o teu olho? O que é que os teus olhos estão vendo? Vou entrar mais um pouquinho. Talvez você que é casado, que tem sua esposa, aí você está lá, aí a sua esposa está dormindo, aí de madrugada você vai lá, pega aquele telefone, aí está lá naquele telefone, tua esposa está dormindo, você está lá naquela pornografia, vendo mulher pelada, está pensando que Deus não está vendo. Não, Deus está vendo.
Aí você fica lá com teus olhar, olhando coisas ilícitas. Ah, pregador, o senhor está pegando pesado. Tô não. Você está trocando a sua esposa pela mulher que está lá, ó. Talvez está lá naquela série de X-Vídeo, vendo as coisas inadequadas. Olha o que é que os teus olhos estão vendo. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Você tem uma esposa do teu lado, valoriza a tua esposa. Sai dessa pornografia. Sai desse telefone que só vê mulher, que só tem aquelas mulher pelada, homens casados que não tomam vergonha na cara. Fica lá na pornografia, homens que ficam na masturbação. Está na hora de olhar para a Bíblia. Sai dessas trevas. Lembra, no jardim do Éden. Meus irmãos, 4h20 da manhã, o Espírito Santo me acorda. Eu falei, Deus, pregar essa mensagem. Digo, Jesus falou, fala para a minha igreja. Eu digo, Jesus, fala para a minha igreja. Jesus disse, é eu que estou mandando. Aí eu falei, se o Senhor está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então digo, seja feita a tua vontade. Aí Jesus disse assim, meu filho, prega lá no livro de Gênesis capítulo 3. E vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejava para dar entendimento. A Eva olhou para aquela árvore com os olhos, com o desejo dos olhos. Cuidado com o desejo dos olhos. Cuidado com esse desejo dos olhos. Eva olhou, ela viu que era boa. Primeiro ela fez a vontade da carne. Depois o diabo olhou, não, Eva, não foi assim que Deus disse, não foi assim que Deus falou, não, Eva, não foi dessa maneira não, Eva, pode comer, come o fruto. Aí o diabo está lá colocando o prato, o diabo está entregando o prato, aí o diabo está dizendo assim, não, meu filho, toma, pode, é toda tua. Aí você está lá com o seu banquete, você está lá com a sua família. Sabe por que muita família está sendo destruída? Por causa disso aqui, ó. Aí o diabo oferece. Ele vai oferecer o prato sim. E pode ter certeza, nós que somos casados, está pensando que o diabo vai oferecer aquela mulher feinha, banguelinha? Ele vai oferecer aquela mulher bonita. Ele vai oferecer coisa boa. Está pensando que ele vai vir com qualquer coisinha? Não, ele vai oferecer o melhor. Sabe por que ele vai oferecer o melhor? Ele vai oferecer o melhor para te derrubar. O diabo olha para Eva, não, Eva, Deus falou, não, Deus está errado. Deus disse assim, não. Deus falou, certamente, se tu comer, Eva, tu não morrerá não. Deus falou, Eva, se tu comer, tu vai morrer. Aí a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é quem? É a palavra. Aí o diabo está dizendo assim, ei, esse pecado não vai te matar não, essa mentira não te mata não. Aí você vai pecando, vai traindo, vai adulterando, vai fazendo tudo que o diabo gosta. Aí sabe o que ele vai fazer depois? Ele vai pular fora. Aí ele pulou fora. Depois que Eva caiu, aí chega Adão. Aí Eva, toma Adão, come. Adão comeu. Aí depois que a cagada está feita, aí Adão olha para Deus. Adão olha e diz, Deus, mas o culpado é o Senhor. Foi o Senhor que deu essa esposa para mim. Aí o homem erra, ainda tem a coragem de pau de colocar a culpa na esposa. Talvez a esposa erra, ainda tem a coragem, a cara de pau de colocar a culpa no homem. Às vezes o culpado é você. Não, o culpado é você. Aí Deus não quis saber quem foi o culpado. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta. Para de querer colocar a culpa nos outros. Lá fora está cheio de afastado, porque aqui dentro colocou a culpa em alguém. A maioria das pessoas lá fora afastada, quando você conversa com ela, porque saiu da igreja. Ah, saiu por causa de fulano, saiu por causa de Beltano, saiu por causa disso, por causa daquilo. Então nunca esteve na igreja por causa de Cristo.
Quem sai da igreja por causa dos outros, nunca teve nela por causa de Jesus. Eva botou a culpa em quem? Em Adão. Adão colocou a culpa em Eva. E o diabo causando a situação toda, o alvoroço todo. Cuidado com os olhos. Os três pilares da mensagem é o mundo físico, o mundo humano e o mundo sistema. Cuidado, tome cuidado. Nem tudo que parece ser é. Você acha que Satanás, se ele se apresentasse mesmo para você como ele, você acha que ele ia te convencer? Você acha que se ele chegasse para você hoje e falasse assim: eu sou o diabo, você acha que você ia cair na dele? Não. Ele vai aparecer como um sapatinho de algodão. Ele vai aparecer como um anjo de luz mesmo, só distorcendo a verdade. Ele vai vir com cara de verdade, mas por detrás é a própria mentira. Ele vai vir dizendo que é bonzinho, sabe? Ele fala assim, ó. Aí lá para lá mesmo. Aí eles enganam lá os que vai lá fazer a vontade dele. Aí diz: não, é assim, ó. Aí muitas das vezes aí diz assim, ó: fulano fez uma obra para tu, e a obra que fulano fez foi essa aqui, ó. Mas para desfazer, tu tem que pagar mais um dinheirinho. Só mentira. Tem como o mal desfazer o mal? Tem como a macumba desfazer a macumba? O único que desfaz a macumba é o sangue de Jesus Cristo. Como é que nós vamos vencer Satanás? É através do sangue de Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica. O sangue de Jesus Cristo. Aqui ele conseguiu derrubar Eva e Adão. 3 pilares. Agora abre aí no livro de Mateus. Só Bíblia. Quem gosta da Bíblia, diga amém. Quem gosta da palavra, diga amém. Porque aqui só tem palavra. Quem quer falsas mentiras, irmão, é só para ir para a internet. Lá o que mais tem. Lá tem falsas mentiras, lá tem falsos enganos, mas Bíblia que é bom nada. Agora, se você quer a palavra, abre aí no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 3. 3 diz assim, ó, apareceu no telão ali. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne em quê? Em pães. Leia comigo o 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De quem? Como é que nós vamos vencer Satanás? Através da palavra. Através do quê? Da palavra. Faltou em Eva o quê? A palavra. Aí Satanás queria derrubar Jesus. Mundo físico, desejo da carne. Espera aí. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Terminando, Jesus teve o quê? Fome. Jesus teve o quê? E o que é que mata a fome física? Comida, alimento, desejo da carne. Satanás olhou para Jesus e disse assim: ei, tu está com fome. Olha, tá vendo essas pedras aí, ó? Tu
está com fome, tu jejuou 40 dias, tu jejuou 40 noites, pega essa pedra aí e transforma em pão e come. E Jesus dá a resposta para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus diz para Satanás: Satanás, eu não vivo de pão da terra, eu não vivo de pedra, eu vivo é da palavra, eu vivo é da palavra, eu vivo é da vontade do Deus que eu sirvo. Ei, igreja, não só de pão viverá o homem. Ei, nós não vivemos do pecado, nós não vivemos da mentira, nós não vivemos da engano, nós vivemos é da palavra. É da palavra. Como é que nós queremos vencer um ser? Ele é artuço, ele é traiçoeiro. Ele olhou para Jesus e disse: mas tu não é o filho de Deus. Desejo da carne, para matar a vontade da carne de Jesus. Olha o que Satanás ofereceu. Você está pensando que ele vai oferecer? Aí ele vai chegar assim, ele vai chegar para o Renato, ele vai oferecer um fusquinha. Vai dizer: não, o homem é advogado, eu vou oferecer um fusquinha para ele. Você acha que ele vai querer um fusquinha? Ele vai oferecer uma coisa importada, coisa de luxo, é proposta boa. Ele vai oferecer para mim, para você, uma proposta boa, é uma proposta que talvez vai te tirar da presença de Deus. Aí é onde entra a Bíblia: nem tudo que você quer Deus vai te dar, porque Deus sabe, se te dar, você vai sair da presença dele. Você acha que no século que nós estamos vivendo, nos tempos de hoje, sabe qual é a maior mentira que nós encontramos? É no tempo da política. Não, trabalha para mim, eu vou arrumar um carro para você lá na prefeitura. Trabalha para mim, vou te colocar lá dentro. Estou falando de politicagem não, estou falando da Bíblia. Eu estou dentro do texto, o texto me defende. É o tempo que tem mais mentiroso, é nesse tempo. Aí os bestas vai lá, levanta a bandeira, interessado em um carro lá dentro. Quando o político ganha, nem todos, esquece. Só daqui 4 anos para aparecer de novo. É assim que o diabo faz. Estou dando um exemplo. É assim que ele faz, ele vem e engana. Ele engana as pessoas, ilude as pessoas com as coisas da terra, coisas passageiras, coisas que vai passar. Aí, muitas das vezes está lá Jean, sendo barbeiro, fazendo a barbearia, está ali. Aí ele vai receber uma proposta. Então, não, Jean, tu vai receber uma proposta, tu vai sair para fora do Brasil, tu vai ser um jogador de futebol bem famoso. Lá não pode pregar a palavra, lá tu vai ter que negar Jesus, lá tu vai parar de ir para a igreja. E talvez Jean vai olhar assim: essa proposta é boa. Meus irmãos, eu amo a Bíblia. Aí Jean vai olhar com olhar físico: não, essa proposta aí é boa. Só que quem fez essa proposta para Jean foi quem? Foi Deus ou foi o diabo? Espera aí, eu vou trocar a presença de Deus pelas coisas que vão passar. Aí Jean aqui dentro está ouvindo a palavra, Jean aqui dentro está se alimentando da palavra, Jean aqui dentro está com a família dele estruturada. Aí muitas das vezes Jean vai pegar a família dele e segue para um lugar em troca de fama, sucesso, coisas passageiras. Quando chegar lá na frente, qual vai ser o resultado? Nós temos que pensar bem na proposta que é feita para nós, irmão. Nem toda proposta é de Deus para a sua vida. Talvez o diabo está usando essa proposta aí para te distanciar de Deus, para te distanciar do caminho de Deus. Cuidado com as propostas que o mundo oferece. Aquilo que é oferecido para você, que faz você negar Jesus, que faz você negar essa palavra, ei, pule fora. Cuidado, cuidado, é um alerta, cuidado. Nem toda proposta que venha de Deus. O diabo fez essa proposta para Jesus, mas o diabo não se contentou. O diabo leva Jesus até uma cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo e disse, mais uma vez ele disse: se tu és o filho de Deus, olha, esse diabo, o bicho é artuço, por isso que ele tem que queimar lá no lago de fogo, né? Olha o bicho artuço. Imagina aí, pensa comigo. Não estou fazendo comparação. Se as pessoas fossem como o diabo, mas irmão Tiago, eu vou fazer uma comparação dessa, vô. Se fosse como o diabo,
entre aspas. Você já parou para pensar? Ele não desiste. Ele não desiste fácil. Não. Ele é um perdedor. Ele é um derrotado. Ele sabe que não tem mais jeito. Mas mesmo assim ele continua insistindo. Se as pessoas fossem dessa maneira, qualquer coisinha a pessoa já quer parar. Qualquer coisinha a pessoa já quer desistir. Não vou mais na igreja, não vou mais no culto, não vou mais hoje no culto da família. A palavra foi dura, eu não gostei da mensagem. Eu estou passando por luta, eu estou passando por problema. Quer desistir, quer parar. Ei, continua, meu filho. Mas eu caí hoje, você caiu hoje, mas Deus pode te levantar hoje sim. Está na hora de você se levantar, está na hora de você seguir avante, está na hora de você seguir em frente. Lutar sempre, desistir jamais. Não desista da caminhada. Não pare de perseverar. Persevere. Reme. Ei, não olhe para trás, não siga em frente. Eu não sei como é que está a tua guerra dentro da tua casa, no meio da tua família. Eu não sei como é que está lá, mas eu quero falar para a igreja hoje: não pare. Talvez está com dorzinha de cabeça, talvez está com dor na perna, talvez está com essa virose, talvez você está com essa enfermidade, mas eu quero falar para você: não pare, não desista, continue em frente. O foco de Satanás é fazer você parar, é fazer você desistir. Não desista. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo. Não pare. Mas eu estou passando por essa ansiedade, e essa ansiedade está me dominando. Ei, está na hora de você passar por cima dessa ansiedade. Está na hora de você passar por cima dessa opressão. Está na hora de você passar por cima dessa depressão. Está na hora de você passar por cima desses problemas que você está enfrentando. Pare de colocar esses problemas na frente, coloque Jesus. Coloque Jesus. Você já viu que eu já mudei a mensagem um pouquinho, porque o Espírito Santo, Ele está me levando a esse rumo para falar para a igreja. Não desistir. Não desiste da sua casa, não desiste da sua família. Não pare. O diabo quer que você pare. O diabo quer que você pare de orar. O diabo quer que você pare de jejuar. O diabo quer que você pare de ler a Bíblia. O diabo quer que você pare de congregar, mas não pare. Ministério de intercessão, não pare, não pare, não pare. Errou o louvor hoje? Errou, mas continua. Nem todo erro é um fracasso. Os melhores artistas erram. Olha o que Deus está mandando falar para o ministério de intercessão. Continua, continua. É Deus que aperfeiçoa a voz. É Deus que dá a unção. O diabo quer que o ministério de intercessão pare, mas o ministério de intercessão não vai parar. O diabo quer que essa igreja feche, mas ele esqueceu que o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O dono da igreja é Ele. O dono da igreja é Jesus. Olha, e disse-lhe Jesus, e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está. Ele conhece Bíblia, ele sabe de Bíblia. Ele vai usar o Salmo 91, e olha o que ele vai dizer: está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, a tomar ti nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Cuidado. Sabe aquelas pessoas que só gostam do Salmo 91, deixa o Salmo 91 aberto lá, empoeirando, aí está lá na internet acompanhando a oração do bispo. Jesus, se eu está mandando falar, eu vou falar. Olha aqui, ó, o diabo usando Salmo 91, só um trechinho. Jesus disse: ei, você está me tentando? Está me tentando? Está tentando o Senhor teu Deus. Aí Jesus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Olha quem é que o diabo vai tentar: Jesus.
Sabe qual é a resposta que Jesus disse? Aí Jesus disse assim: ei, tu está usando o Salmo 91, né? Está escrito, está escrito, dará ordem aos anjos para que não tropeça. Aí Jesus disse: ei, também escrito está, não tentará o Senhor teu Deus. Aí Jesus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Meus irmãos, olha para cá. Como é? Eu vou falar, Jesus. Como é que a pessoa deixa de servir a Deus para ir servir os demônios? Como é que a pessoa deixa de servir a Deus para ir servir no terreiro, para servir na macumba, para fazer as coisas erradas? Como é que tem crente que está dentro do templo, servindo a Deus, e outra hora está lá no terreiro, fazendo as coisas erradas? Não dá, irmão. Como é que deixa de servir um Deus desse? Jesus já disse: eu sou o Senhor teu Deus. Jesus disse: eu sou o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Quando Jesus fala Senhor, Jesus está dizendo: é Ele. O 8, você viu, o diabo não desiste. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Olha o que o diabo vai dizer. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe o reino do mundo e a glória dele, e disse-lhe isto: tudo isto te darei, se prostrai e me adorai. Olha para cá, igreja. Lembra o que eu falei no começo? Olha para cá. Lembra o que eu falei no começo? Que eu estava dentro do texto, não falando de politicagem, não. Você lembra o que eu falei no começo? Em cima do texto, a Bíblia que diz: o que é que eles prometem lá fora? Reino. O que é que eles prometem lá fora? Poder. O que é que eles prometem lá fora? Fama. O que é que eles prometem lá fora? Estatuto. Ei, se você está dentro de uma igreja e a igreja te ensina a você buscar só riqueza, pule fora. Aí a igreja, aí o ensinamento é esse: não, irmão, vem que você vai ter uma mansão, vem que você vai ter uma Hilux, vem que você vai ter uma MW, vem que você vai ter um Corolla, vem que você vai ter um palácio lá na América, vem que você vai ter 20 casas na Cidade do Prata, vem que você vai ser bem rico, vem, a proposta é essa. Aí Jesus disse: ó Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente a Ele adorará e somente a Ele se virá. Eu amo Jesus, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro e Ele me ensina tanta coisa boa. Jesus te ensina, olha aí, está aí ó, a resposta. Quando você receber essa proposta aí, estude bem, olha para a mensagem, olha para a Bíblia, olha para Cristo. Satanás, ele olhou para Jesus e ofereceu o reino do mundo, a glória dele. Satanás, por um momento de tempo, disse: está vendo esse reino aqui, ó? Está vendo essa glória aqui, ó? Está vendo? Tudo isso aqui eu vou te dar. Está vendo? Aí Jesus disse assim: como pode oferecer uma coisa que não é dele? Aí Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Deus criou os céus e criou a terra. Aí o diabo diz assim: não, tudo isso eu vou te dar isso aí, vou te dar tudo isso. E Jesus disse: eu não quero isso aí, não. Jesus disse assim: ó, ao Senhor teu Deus adorará e a só Ele se virá. Ei, igreja, olha para cá, igreja, olha para cá. Nós não adoramos bem materiais, não. Nós não adoramos essa terra, não. Nós não adoramos ídolos, não. Nós não adoramos essas coisas passageiras, não. Nós adoramos Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós adoramos aquele, o Adonai, o Elohim, Shalom. Nós adoramos aquele que vive, aquele que reina, aquele que é digno de toda adoração. Nós adoramos o Criador, nós adoramos o Todo-Poderoso, nós adoramos Jesus Cristo,
Cristo de Nazaré, somente a Ele nós vamos servir. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Ele nos trouxe. Se nós estamos aqui, é para glorificar Ele, é para adorar Ele. Ei, eu estou dizendo, igreja, adore a Ele. Talvez essa enfermidade que você está, se Ele não te curou, continue adorando. Talvez você está passando por luta financeira. Ei, se Ele não te abençoou, continua adorando a Ele, continua glorificando a Ele, continua servindo a Ele. Sirva a Ele, sirva esse Deus, sirva a Ele, igreja. Olha aqui, eu sirvo a Deus, não é pelo que Ele pode me oferecer, não, eu sirvo a Ele é pelo que Ele é na minha vida. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por que eu sirvo a Ele? É porque Ele me amou primeiro, é porque Ele me resgatou. Sabe por que me dá prazer estar aqui no culto, adorando a Ele, glorificando? É porque eu me lembro de onde Ele me tirou, de onde Ele me arrancou. Sabe por que me dá vontade de lavar a igreja? Não é porque o pastor me manda, não. Não é porque o pastor me pede, não. É porque Ele me alcançou, a graça dEle me alcançou, a misericórdia dEle me alcançou. Eu sirvo a Ele, não é pelo que Ele pode fazer na minha vida, não. Eu sirvo a Ele porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu advogado, Ele é o meu juiz, Ele é o meu pastor, Ele é meu amigo, Ele é o meu conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Eita, meu Deus. Talvez você está com essa enfermidade aí, talvez Ele não te curou hoje, mas continua adorando a Ele, continua glorificando a Ele, continua servindo a Ele. Faltou só o último para mim finalizar: a soberba da vida. Nabucodonosor levantou o trono. Nabucodonosor tirou, ele vai em Jerusalém, pega Jerusalém, pega aquele povo, faz de escravo. Nabucodonosor, ele derrota todos os inimigos. Nabucodonosor, aí ele olha para cima, não tem como eu, não tem alguém como eu, poderoso, não tem ninguém como eu. Aí Deus desce do trono e diz: não tem, Nabucodonosor, não tem. Espera aí, o que eu vou fazer contigo? Deus pega Nabucodonosor, coloca Nabucodonosor para comer capim. Nabucodonosor vai comer capim, sabe por causa do quê? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Sabe por que veio a queda de Lúcifer? Sabe por que veio a queda de Satanás? Porque ele queria ser maior do que Deus. Ele colocou no coração ser maior do que o Altíssimo, maior do que o Altíssimo. Não existe e não há. Igreja, quando você cantar, cante para a glória dele. Quando você pregar, pregue para a glória dele. Quando você tocar, toque para a glória dele. Não se acha melhor do que ninguém, não se acha melhor do que os outros. Não deixe a soberba entrar dentro do seu coração. Não se coloque acima de Deus, e nem acima de ninguém, mas seja humilde de coração, como o nosso Senhor Jesus foi. Tenha humildade. Talvez você que canta esse vozarão todo, essa voz que Deus te deu, ei, suba em cima desse altar, mas suba para adorar Jesus Cristo de Nazaré. Suba aqui como uma adoradora do Senhor e não como uma estrela do Senhor. Suba aqui como um obreiro do Senhor, como um pastor do Senhor, como um membro da igreja. Não se acha melhor do que ninguém, porque aqui todos nós somos iguais perante a presença dele. Nós viemos para glorificar ele, nós viemos para adorar ele. Pregador, mas o Senhor pregou demais, Deus te usou, ei, é para a honra dele, é para a glória dele, tudo é para ele, porque dele, porque para ele são todas as coisas. O pregador é dele, a boca do pregador é dele, tudo aqui é dele.
Sem Ele nada podeis fazer. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Vós são a vara e eu sou o ramo verdadeiro. Eu sou a videira verdadeira. Se vós estiver em mim, vós dareis fruto. Se vós estiver em mim, o meu nome será glorificado. Ei, o mundo não tem aquilo que a igreja tem. O mundo não tem o Espírito Santo, mas a igreja tem. O mundo não tem a presença do Espírito Santo, mas a igreja de Jesus Cristo, os lavados, os remidos, tem a presença do Senhor Jesus. E assim eu finalizo. Dentro de uma casa, Satanás me fez uma proposta. A proposta que ele me fez foi essa. Ele me prometeu mulheres. Ele me prometeu riqueza. Ele me prometeu fama. Ele me prometeu poder. Ele me prometeu tudo dessa terra. Dentro daquela casa ele falava comigo, porque ele falava no meu ouvido. Sabe qual foi a resposta que eu dei para Satanás? Eu falei: Satanás, para trás de mim, porque só a um eu sirvo, Jesus Cristo de Nazaré. Somente a Ele. E sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Dentro de uma congregação, estando eu, o diácono e minha esposa, entrou uma mulher. Ela estava com a mãe na medicina. Naquela hora eu olhei para aquela mulher e disse: eu não tenho nada, eu só tenho esse lenço. Eu sou meio doido. Olhei para ela e falei: mulher, tu crê em Jesus Cristo? Tu crê que Jesus Cristo nos levantou como mensageiro dele nessa terra? Ela disse: eu creio. Peguei aquele lenço, passei aqui, peguei para o diácono: toma aí, diácono, se vira. Ela levou aquele lenço. O Renato até brincou comigo do lenço. Ela levou aquele lenço. A mãe estava entupada naquela medicina. Ela entregou o lenço. E através da unção de Deus nas nossas vidas, Deus operou na vida daquela mulher. Aquela mulher que estava entubada, Deus curou ela para a honra e a glória dele. Quem faz é Ele. Nunca subestime o poder de Deus. Nunca duvide do que Deus é capaz. Deus, Ele nos mostrou que Ele faz. Ele não precisa do homem, Ele não precisa de opinião, Ele não precisa dos fariseus, Ele não precisa dos incrédulos. Ele faz a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele. Ele nos trouxe de Itapaciguara até o Trevão, sem nenhum pingo de gasolina no carro do comperador João. É Ele. A irmã Erenilda estava com câncer, fazendo tratamento. Eu falei com o imperador João: acabou a gasolina. O imperador João: vamos orar. E nós orou. Naquela oração, nós orou com fé. E uma mulher com câncer, cantando o hino da harpa. E o obreiro João orando do lado, a minha esposa orando do outro. E o nome de Jesus sendo glorificado. E ele sustentou aquele veículo para a honra e a glória dele. E nos trouxe sem nenhum pingo de gasolina dentro daquele carro. É Ele quem faz. O pastor testemunhou da filha dele. É milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Sabe por que você ainda não viveu milagre? Porque é incrédulo. Quem é incrédulo não vive milagre. Jesus disse para Tomé: para de ser incrédulo, rapaz. Toca aqui, ó. Toca. Seja crente e para dessa incredulidade. Porque eu faço milagre, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu salvo. Ei, quem faz é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. E sabe qual é o maior milagre? É a salvação. Ele pode salvar a tua casa, a tua família.
Saia daqui com fé hoje. Tenha fé. É Ele que vai salvar a irmã Liane, a sua filha, o seu genro. É Ele que vai salvar aquela família. É a sua oração. Ore, continue orando, continue intercedendo. E eu peço a oração para a igreja. Igreja, peço que a igreja ore pelo alojamento dessa cidade. Deus me deu uma visão muito forte no alojamento. Deus me deu briga, Deus me deu muita facada, Deus me deu muito sangue nessa visão. Peço ao pastor que ore pelos alojamentos dessa cidade. Deus me deu essa visão, irmão. Eu estava no meio da visão, só que não acontecia nada comigo. E eu via aqueles homens sendo saqueados, aqueles homens correndo, aqueles homens brigando. Se Deus deu essa visão, porque Deus está dando livramento, irmão. E assim eu finalizo a mensagem em nome de Jesus. E que o nome dele seja glorificado.